Sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se gosta de livro, leitura e literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje, depois de muito tempo, voltamos com uma análise completa. Análise completa, se você não está ciente do que é quando eu pego alguma série de fantasia, eu leio ela inteira, provavelmente trilogias, duologias, séries mesmo. Eu sempre faço uma resenha do primeiro livro, mas depois, eventualmente, após eu ler a série inteira, eu volto aqui e faço uma análise completa, onde que eu disseco em 7 elementos, que são ambientação, enredo, personagem, tema, sistema de magia, legibilidade e mundo. Eu acredito que eu pego ali os principais aspectos de uma série fantástica, para poder trazer para vocês, né, quais foram as minhas impressões e o que você pode esperar também dessa série. E hoje eu vou trazer de uma série uma trilogia escrita por Mark Lawrence, que, entrou no meu top 5 aí de séries fantásticas, porque eu gostei demais. E a série é Trilogia dos Espinhos. O primeiro livro é Prince of Thorn, o segundo livro é King of Thorn, e o terceiro livro, seguindo ali a escalada hierárquica, é Emperor of Thorn. A editora que lançou aqui no Brasil foi a Dark Side, e eu não sei por que raios ela não traduziu o título para português, né? Eles deixaram em inglês e falou, manda bala aí. Então, na tradução seria Príncipe dos Espinhos, Rei dos Espinhos e Imperador dos Espinhos. Então, beleza, sem mais delongas, vamos para o primeiro tópico, que é ambientação. E o Mark Lawrence, ele criou ali uma realidade em que é um futuro pós-apocalíptico aqui da nossa Terra. Então a história se passa ali meio que na Europa, só que se passa 1000 anos depois que aconteceu uma coisa muito errada aqui no nosso mundo. Então, qual que é a premissa? A premissa a ambientação que ele traz é a seguinte: a gente tem a nossa realidade hoje em dia. A gente já viveu muitos anos pra frente, a gente evoluiu muito mais a nossa tecnologia, a gente teve muito mais guerras, a chegar a um ponto em que a gente acaba tendo guerras nucleares ali. Então chegou um momento em que os países, as nações começaram a se bombardear com guerras nucleares, de um modo que meio que dizimou a população e a sociedade, né, a civilização teve que meio que recomeçar do zero. Então a história do Jorg se passa ali na Europa, só que é uma Europa ali meio que voltando a se reconstruir, e isso faz com que a gente encare a realidade deles como se fosse uma coisa medieval. Só que não é uma coisa medieval nossa, é uma coisa que a gente foi tão pra frente, deu tanto problema, explodiu tudo, a gente teve que recomeçar, que eles estão nessa nova era medieval. Então voltou, né? Então tem reinos, tem cavaleiros, tem todo aquele ambiente mesmo medieval. Só que a gente tem que estar ciente que é um medieval próximo, é uma nova fase de medieval e não o nosso medieval lá atrás. Significa que a gente tem que estar ciente que em algum momento, em alguma situação, embaixo de alguns escombros, pode ter alguma coisa da nossa tecnologia hoje. E eu acho isso muito, muito original que o Mark Lawrence trouxe para essa história. Então vamos entrar efetivamente na história. Qual que é o enredo, né? E se você acompanha o canal já faz um tempo, você já deve ter ouvido falar dessa premissa dessa história, porque, nossa, eu já falei várias vezes, que é a seguinte: em Prince of Thorn, no começo dessa trilogia, a gente tem o nosso protagonista, Jorg, que ele é um príncipe de um reino. Ele tem um irmão mais velho, e durante um passeio com uma carruagem com o irmão mais velho e com a mãe dele, o reino é invadido por um reino vizinho, e eles são atacados. Então o Jorg, ele é arremessado num roseiro bravo ali, onde tem os espinhos que prendem ele, e ele meio que fica entrando num estado de moribundo, assim, né, quase morrendo mesmo, sendo absorvido pelos espinhos, e ele acaba vendo naquele estado meio inerte dele, o irmão sendo morto, a mãe sendo estuprada e morta. Então ele é dado como morto, o povo vizinho, o reino vizinho vaza, só que o Jorg, apesar de estar quase morto, ele não está morto. Então ele é meio resgatado pelo reino dele, pelos cavaleiros do reino dele, e aí ele entra num processo de recuperação. Quando o Jorg, ele se recupera, quando ele está apto de novo ali a andar e querer efetivamente buscar a vingança, né, querer matar esse reino vizinho, o rei vizinho, ele fala pro pai dele: ô pai, porra, mataram sua mulher, mataram o seu filho,
a gente vai conseguir vingança com eles, né? Aí o pai chega e fala, não, tá tudo certo, eles já pagaram o que tinham que pagar, vamos que tá aqui e tá tudo certo. E aí o Jorg fica putaço, ele fala, como assim? Como assim? Eu vi, eles estupraram a minha mãe na minha frente, eles mataram meu irmão na minha frente, não vai ficar dessa forma. Então o que o Jorg faz? O Jorg foge do reino dele, então ele fala, porra, não vai ser aqui que eu vou conseguir minha vingança. Então ele foge e vai pra estrada atrás de pessoas, de irmãos de estrada, para juntar uma equipe, um time, uma irmandade grande o suficiente para eventualmente conseguir vingança naquele reino vizinho, que por acaso é o tio dele, que é o rei ali daquele reino vizinho que invadiu. Então beleza, essa é a premissa, é aqui que começa o enredo e a história se desenrola. Então vamos para o próximo tópico, que é personagens. O nosso protagonista, e sempre vai ser ele, é o Jorg. O livro é escrito em primeira pessoa, então a gente sempre vai estar ali vendo a história com os olhares do Jorg. E o Jorg, ele já adianto para vocês que o Jorg é péssimo. Ele é horroroso. Ele é a definição de um anti-herói. Anti-heróis são os personagens que são os protagonistas de histórias, só que são protagonistas que fazem atos completamente duvidosos, são pessoas que são sádicas e são pessoas que poderiam muito ser um antagonista de alguma série, algum livro qualquer. Mas ele é posto, né, na primeira pessoa, então a gente acompanha a história com os olhares do Jorg. E o Jorg é um cara que, apesar dele ser péssimo, que nem eu falei, ele tem muita bagagem, né? Então, bagagem eu digo, ele é jovem, né? Ele começa bem jovem o livro. Mas eu digo bagagem como se fosse uma coisa de tipo, ele já teve muita vivência, ele já sofreu em muitas coisas diferentes, ele já teve que vivenciar muitas coisas diferentes. Então, apesar dele ter vivido pouco, esse pouco tempo foi muito intenso, de muita coisa acontecendo. Tanto ali no reino dele, o pai dele é horroroso também, então desde a infância dele até a ida para a estrada e as coisas grotescas que acontecem na estrada também. Então a gente tem o Jorg é o nosso protagonista, que é horroroso, que é onde a gente acompanha o ponto de vista. E a gente tem também vários irmãos de estradas. A gente começa o livro com ele já na estrada, então tem ali os irmãos, as pessoas que acompanham ele, que são os parceiros dele ali na estrada. E cada um deles tem uma característica específica, cada um deles tem uma forma diferente de olhar o mundo e a situação que eles estão. Então é muito legal como o Jorg interage com cada um deles, como ele interage diferente com cada um deles, porque cada um desses irmãos traz um aspecto único para a história. A gente também tem o pai do Jorg, que é um pai horroroso também, né? Então, filho de peixe, peixinho é. Então o pai dele é aqueles cara tipo que não quer saber do filho, o filho aparece lá para falar com ele, ele meio que desdenha o filho, fala, não, você não merece estar aqui, não é você que eu quero o meu filho que morreu, alguma coisa assim do tipo. Ele faz o Jorg, por exemplo, você não pode ter afeição a esse animal, você vai ter que maltratar esse animal para você perder essa afeição, sabe? Tipo, é um cara ruim mesmo também. Então esses são basicamente os personagens que começam ali a história da trilogia dos espinhos. Eventualmente no segundo, no terceiro livro tem uma apresentação de novos personagens, no terceiro livro tem novos pontos de vista, então não é só o Jorg que encara a história toda, tem outros personagens que vão aparecer aí também, desenrolar da história toda. Aí um pouco de tema, né? Do que se trata a história efetivamente, né? O que ela pode agregar a gente? E eu acredito muito que a trilogia dos espinhos foca muito em vingança, claro, porque né, a premissa já é de vingança, mas também traz consequências de ambição, porque o Jorg é aquele cara que tipo, ele não se contenta com pouco, então ele vai atrás, ambição, tem que sacrificar muita coisa para conseguir chegar até onde você quer lá em cima, então é um paralelo que faz com a nossa realidade nesse âmbito. E eu acredito muito que também pode trazer uma forma da gente ver como que as pessoas são moldadas a partir de traumas que elas sofreram ali durante toda a sua vida. Então são esses temas principais que eu acredito que pode trazer aqui para a história. Sistema de magia. E as magias aqui nessa história, apesar de ter muitos tipos diferentes de magia, as magias não são muito
fundadas em relação a uma coisa muito técnica. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, Mistborn, o cara tem que ingerir um metal para fazer uma determinada coisa, ele precisa fazer isso para conseguir, sabe? Tem uma ativação da magia. E aqui é muito mais soft o tipo de magia na trilogia dos espinhos. É uma magia mais tipo Senhor dos Anéis, assim, né? Tipo, Gandalf vai lá, pum, acontece alguma coisa. E as principais magias que tem aqui na trilogia dos espinhos é necromância. Então tem necromantes que conseguem manipular mortos. Existe invasores de sonhos, não sei se é esse o termo que fala, mas tipo, são pessoas que conseguem manipular um sonho de uma outra pessoa, entrar no sonho de outra pessoa. A gente tem elementos de fogo, então tem pessoas que conseguem, né, tipo meio que um tocha humana da vida. A gente tem vidência, então tem muitos elementos ali. Eles conseguem guardar, por exemplo, memórias dentro de algum objeto para depois recuperar. Então tem várias formas, vários elementos mágicos dentro dessa história. Não é exatamente magia, mas como eu falei no começo, a gente tem eventualmente elementos da nossa realidade hoje em dia. E como a gente está num futuro medieval, então no futuro medieval, quando vê coisas da nossa realidade hoje, tecnológicas, né? Tipo, sei lá, um liquidificador da vida, não sei. Eles vão falar, porra, que magia é essa? Que coisa louca é essa? Então também tem um pouco disso aqui na história. Agora um pouco de legibilidade, que eu acredito que seja uma das principais barreiras para a pessoa entrar nessa trilogia, porque a legibilidade do Mark Lawrence não é fácil. Eu digo isso com amor, porque não é um livro fácil de começar, não é um livro fácil de você engajar na narrativa do Mark Lawrence. E o livro, ele se passa no presente, né, ali do Jorg, e se passa intercalando com capítulos há 4 anos atrás, para ver, né, todos os traumas que ele vai tendo até chegar no momento atual dele. E esse vai e vem, por capítulo, é tranquilo, mas chega um momento em que no mesmo capítulo o Jorg vai ter lembranças de alguma coisa que ele está tendo anos atrás, no mesmo capítulo que ele está no presente. Então, por exemplo, eu estou aqui no presente fazendo tal coisa. Aqui ele vai lembrar de uma coisa que aconteceu 3 anos atrás. Beleza. Aí depois volta pro presente. Aí o próximo capítulo é 5 anos atrás. Então, tipo, tem esse vai e vem muito forte na trilogia, o que pode ser um impasse para algumas pessoas. O Jorg, ele divaga muito, ele abstrai muito de vez ou outra. Então, por exemplo, ele está falando sobre alguma coisa aqui, ele vai fazer tal coisa, só que ele se lembra de uma outra experiência dele, quando aconteceu tal coisa e aprendizado que ele teve. Eu acredito que quando você olha para trás, tudo que você leu e tudo que você aprendeu sobre o Jorg é enriquecedor, porque você acaba falando, porra, né, eu conheço mesmo esse cara, eu conheço mesmo esse personagem. Mas na hora que você tá lendo ali pode ser uma barreira, você fala, puta, mas nossa, vamos, adianta pra história. Então sempre tem nos livros, né? O livro começa ele no presente e ele tem esse desafio a ser feito. Só que não é um desafio muito grande, não é uma jornada esse desafio, só que para ele fazer esse desafio, ele tem que voltar no tempo e relembrar todas as coisas que vão facilitar ele a enfrentar esse desafio curto aqui no presente. Espero que tenha feito sentido para vocês, porque é mais ou menos isso aí mesmo. E aí, para finalizar, um pouco sobre mundo. E o mundo não é nada muito sofisticado, é um mapa meio que da Europa, só que é uma Europa modificada, é uma Europa onde já se passaram mais de 1000 anos da nossa realidade, então tem as suas nuances, os nomes dos lugares são diferentes do que são de hoje. Por exemplo, sei lá, o deserto do Saara, lá é deserto do Saara, sabe, uma coisa assim. Viena, não é, o nome não se escreve do mesmo jeito que hoje. Então, tipo, tem algumas nuances, mas o mundo é uma Europa pós-apocalíptica, de reconstrução, onde que está em uma era medieval. E é muito legal nesse mundo, porque apesar de ser um mapa da Europa, tem alguns pontos que tem radiação de um eventual bombardeio 1000 anos atrás, em que as pessoas evitam, só que eles não sabem por que as pessoas que estão entrando ali estão tendo problema de pele, sabe? Então, tem muita coisa que bem pensada nesse mundo e nessa realidade que o Mark Lawrence trouxe aqui pro
Trilogia dos Espinhos. Então, Trilogia dos Espinhos, essa aqui foi meio que uma análise completa. Qualquer outra dúvida que você tiver em relação a isso que eu falei, me manda aqui nos comentários que eu vou responder na maior felicidade. Como eu falei, a Trilogia dos Espinhos entrou aí pro meu top 5 de livros favoritos, de séries fantásticas favoritas. Eu gostei demais mesmo e eu espero que você goste também. Espero também que você tenha gostado desse vídeo. Espero ver você num próximo.